Romanos capítulo 9, versículo 17. O tema da minha pregação hoje é o controle soberano de Deus. Olha o que diz a Escritura. Paulo aqui dizendo assim, olha, porque a Escritura diz a Faraó, é que ele está falando, Deus diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E a resposta, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Verso 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Só até aí hoje, por favor. Semana passada, eu disse para os irmãos, é um assunto um tanto difícil, se falar a respeito de predestinação e eleição, é um assunto que dá briga hoje em qualquer lugar que você for, e assim vai continuar sendo. É assim desde os reformadores, desde antes também. Como que funcionam essas coisas aí? Então, eu comecei falando a semana passada sobre predestinação e eleição, e hoje, na verdade, é apenas continuação aqui do texto. O assunto eleição e predestinação é o mesmo. Porque, olha o que diz aqui no versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E deixando bem claro, Paulo diz assim, olha, porque a Escritura diz a Faraó. Ele está dizendo que, na verdade, Deus diz a Faraó. Está citando o Antigo Testamento, livro de Êxodo. Então, Paulo, para ele não ser questionado a respeito dessa doutrina difícil, ele sempre diz, olha, o que eu estou dizendo aqui não é mera opinião minha, apóstolo, mas o que eu estou dizendo aqui é a palavra de Deus, é o que Deus diz. Então, se vocês não concordarem com essa doutrina, vocês não estarão discordando apenas de mim, apóstolo. Vocês estarão discordando da própria Escritura. É isso que Paulo está dizendo. Não é meramente a opinião dele, porque normalmente é isso que ouvimos. Porque Paulo, em Corinto, por exemplo, na carta aos Coríntios, ele diz assim, olha, isso aqui digo eu, não o Senhor. Eu vou dizer isso aqui domingo, né? Esse texto em 1 Coríntios 7, quando ele diz, aos demais diz o Senhor, não eu. Depois ele diz, agora digo eu, não o Senhor. As pessoas pensam que ali é mera opinião do apóstolo, mas não é. Devemos lembrar o seguinte, Paulo ele termina o capítulo 7 dizendo assim, e penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, eu dizendo e Deus dizendo é a mesma coisa. Eu falo inspirado por Deus, é por isso que virou Bíblia aquilo que ele escreveu. Então aqui não é a mera opinião de Paulo, mas é aquilo que a Escritura diz. E se a Escritura diz algo, meu irmão e minha irmã, eu e você como filhos de Deus, por mais que às vezes nós não venhamos entender de forma clara, por mais que nós não venhamos a entender, né, em sua totalidade, não vamos entender. Cabe a nós, nos momentos em que não entendermos, crermos que tudo aquilo que Deus disse é verdade, e o que diz aqui também é a mesma coisa. Não tem problema termos opiniões diferentes. Temos opiniões diferentes. Deus nos livre de todo mundo pensar igual. Você imagina se fosse na igreja, todo mundo pensando igual? Todo mundo torcendo para o Corinthians? Que desgraça que ia ser, pensou? Daí o Corinthians perde, quem vai tirar sarro? Ninguém, só a gente vai chorar. Então, porque tem algumas igrejas que dizem assim, né, olha, nós precisamos ser unidos, e a ilustração é a seguinte, é igual o purê de batata, né? Você arranca a casca e forma uma coisa homogênea. É assim que a igreja tem que ser. É claro, em alguns assuntos devemos ser unidos, mas em outras não tem problema ter diferenças. Até mesmo em alguns assuntos que às vezes é polêmico, você tem uma opinião, tem outra, não tem problema. Mas eu e você, diante da frase, está escrito, devemos lembrar que toda opinião própria se esvainece. Você diz A, eu digo B, o fulano diz C. Mas a Escritura diz D, não interessa o que a gente pensa. E sim aquilo que a palavra do Senhor diz. Eu quero passar só 2 princípios hoje aqui. Põe ali. O primeiro princípio de hoje, a maldade humana está no controle de Deus. Pastor do céu, agora confundiu tudo, minha mente. A maldade humana está no controle de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que Deus produz o mal? De forma alguma. Isso é um absurdo, é uma heresia pensar dessa maneira. Mas como nós lemos aqui, Deus de fato, ele endureceu Faraó que já tinha o coração duro. Ou seja,
Até a maldade daquele homem tinha um propósito para que a vontade de Deus, no final das contas, prevalecesse. Para mostrar que não existe essas coisas que, olha, isso aqui surgiu ao acaso, casualidade. Não, mas todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Aqui, quando a Escritura diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, endurecer aqui significa tornar obstinado, teimoso. Essa seria a palavra mais adequada. Deus endureceu, óbvio. Mas Faraó já tinha o coração duro, nós lemos isso lá também em Êxodo. E lembrando, olha o que Paulo diz aqui. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome fosse anunciado por toda a terra. Você consegue ver Deus pegando ali um gancho na maldade de Faraó, do ser humano, no coração duro, tornando ele um pouco ainda mais obstinado, teimoso, simplesmente para que o propósito dele prevalecesse. Eu não sei se você lembra, mas antes das 10 pragas, antes de Deus libertar o seu povo através do mar, as pessoas podiam ouvir falar de Deus, mas ninguém conhecia Deus de fato, como passou a conhecer aqui, depois das 10 pragas, onde, olha, vinha praga no povo ímpio, vinha praga nos egípcios, e olhava o povo de Deus sem praga alguma. Ou seja, ali foi uma forma de Deus mostrar, não apenas ao povo egípcio, mas também ao seu próprio povo, dizendo, olha, eu sou Deus, eu faço todas as coisas, eu estou no controle de tudo. Foi isso que Deus estava fazendo, porque Deus, em sua soberania, meu irmão, muitas vezes vai ser coisas que nós não entendemos. Tem coisas que realmente eu não consigo entender. A morte é algo terrível, nós sabemos que a morte é por conta do pecado, mas toda vez a gente fica chateado. Por mais que às vezes eu vou, o ruim de pastor, o pastor faz tudo, tem que ir em velório também, terrível. E às vezes, eu vejo algumas pessoas dizendo assim em velório, porque hoje é dia de festa no céu, aleluia. Quase que proibindo o povo de chorar. Mas calma aí, é festa no céu, para a gente é tristeza, angústia, você tem que chorar até não querer, até acabar as lágrimas. Porque se nós choramos, o que eles dizem? Incrédulo, nunca vi isso. Crente chorar, está com Deus, está melhor que nós. É verdade, mas estou com saudade, mas nunca mais vou ver, só na eternidade. Eu não entendo essas coisas, mas eu de fato sei que Deus está no controle. E eu sei que Ele usa a dificuldade, a tribulação, a morte, o coração obstinado do ser humano, o orgulho e até mesmo o pecado do ser humano para cumprir o seu propósito. É isso que nós vemos na Escritura, que convenhamos, Deus poderia agir de forma mais fácil. Em Apocalipse diz que Deus, olha, com o sopro da sua boca resolveu os problemas. Não poderia ser assim hoje? A gente está lá vendo na Venezuela, meu Deus, que tristeza, ver aqueles venezuelanos lá comendo pão, não que o diabo amassou, né, que o Maduro amassou. É um demônio aquele cara. Deus não poderia resolver esses problemas de uma vez? Deus não poderia resolver o problema da fome no nosso país? Da miséria, da violência? Mas eu não sei por que às vezes Ele não resolve desse jeito que diz Apocalipse, com o sopro da sua boca. Mas uma coisa eu sei, que até as dificuldades, os problemas, as lutas, as guerras, todas estão debaixo do controle do Senhor. Se você ainda duvida disso, olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 45, sobre a história de José do Egito. Lembra? Só em ler. Qual que é o contexto da história de José do Egito? Ele era o irmão mais novo de 12 irmãos. Os irmãos dele eram joia. Queria matá-lo. Mas tinham gente boa demais, que disse, não vamos matar José, vamos vendê-lo, dá dinheiro. Você com os irmãos esses não precisa de inimigo. Daí você consegue entender já porque Caim matou Abel. Oh Deus do céu, o irmão é uma benção. O irmão mais bonzinho queria matar. E então o irmão mais bonzinho queria vender. Então diz a Escritura que de fato eles vendem, eles iludem os seus pais, enganam o seu pai, dizendo, olha, seu filho morreu, leva lá a roupa dele com sangue de animal, conta a maior história, sendo que na verdade venderam para uma caravana que foi para o Egito. Anos depois, diz a Escritura que há fome em Israel, e o povo vai para o Egito buscar alimento. E quem que estava governando o Egito? Quem? Raimundo Donato, brincadeira. Quem estava governando? José. Você imagina os irmãos. Tinham que ficar apavorados, e de fato ficaram. Mas calma aí. Nós o vendemos, nós queríamos matá-lo, e agora ele reina. Ele vai matar todos nós.
E olha interessante, José, mesmo talvez diante daquela circunstância, não entendendo o que se passava, ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Mesmo aqueles irmãos maldosos, mesmo com tudo que ele passou. E você lembra? Ele foi vendido, chegou lá, começou a trabalhar para o rei, a mulher mentiu e ainda foi para a prisão ainda. Uma vida terrível. Mas ele sabia que tudo estava no controle dele. Olha o que ele disse para os irmãos dele. Os irmãos apavorados, né? E ele diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Olha o pensamento dele, depois de tudo que ele passou, ser vendido pelos irmãos, começar a trabalhar, ser enganado, ir lá para a cadeia, depois sair da cadeia. Ele diz para os irmãos dele: tudo isso aconteceu porque estava debaixo do controle do Senhor. O Senhor me enviou antes para que a vossa vida fosse preservada. Ou seja, toda essa desgraça, essas coisas ruins que aconteceram comigo, foi para o bem de vocês. Isso aqui tem que ser muito espiritual para você enxergar Deus através de uma desgraça dessa. Você precisa estar num plano um pouquinho maior, né? Olhando o final da estrada e não apenas o que os nossos olhos conseguem ver. E ele termina dizendo: assim, não fostes vós que me enviaste para cá. Ou seja, não foi vocês que me venderam não, rapaz. Vocês pensam, foram vocês que me venderam? Não, não foi não. Vocês foram apenas pau-mandado de Deus, marionete, para que o propósito de Deus se cumprisse. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Entre esses irmãos de José que o venderam, havia um irmão que se chamava Judá. Se José não tivesse passado por tudo isso, não tivesse governado, e nesse momento de crise não tivesse trazido sustento ao seu povo, Judá tinha morrido. Vocês lembram a promessa a respeito do Messias? O Salvador da humanidade, o nosso Salvador, viria da onde? Da tribo de Judá. Ou seja, tudo aquilo que José passou não beneficiou apenas a sua própria família, mas trouxe benefícios para nós aqui hoje. Se ele não tivesse passado por aquela desgraça familiar, por aquelas cadeias, por aqueles momentos terríveis, nós não teríamos Salvador. E olha para você ver que até essas coisas, diz a Escritura, estavam debaixo do plano de Deus. Ou seja, Deus não ficou surpreso quando aqueles irmãos tentaram vendê-lo. Mas Deus sabia, vocês são maus, né? Puxa, então eu vou usar essa maldade para que o meu propósito possa se cumprir. Em Atos capítulo 4, versículo 27, a Escritura vai dizer assim: varões israelitas, aqui Pedro dizendo, varões israelitas, atendei a essas palavras. Olha o discurso de Pedro. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Olha essa frase: sendo este entregue pelo determinado desígnio, determinação divina, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, aqueles homens, quando crucificaram a Jesus Cristo, não foi apenas o Império Romano maldoso, punindo alguém que se dizia Deus, mas foi Deus usando a própria maldade daquele povo, para que o seu propósito se cumprisse. Então ele diz, tudo pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Presciência, né? Antes, Deus já conhecia antes. Tudo para que o desígnio de Deus se cumprisse. Ou seja, Herodes, Pilatos e todos aqueles soldados romanos, que talvez você olha aquele filme Paixão de Cristo, você olha meio que para o lado hollywoodiano, ai, que docinha dele, ai, tadinho, tchucu-tchucu. E você chora às vezes por dó. Só que diz a Escritura que todas essas coisas foram para que o propósito de Deus, que os seus desígnios se cumprisse. Ou seja, Deus usou homens com suas maldades e seus pecados para executar a parte física do seu propósito. Lembra lá em Isaías 53 que a Escritura diz assim: todos nós andávamos desgarrados, todos nós, sem exceção, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Ou seja, aqueles homens, há 2000 anos atrás, apenas cumpriram o que Isaías tinha profetizado milênios antes, que o Senhor fez cair sobre o seu Filho, Jesus Cristo, toda a maldade e todo o pecado que nós cometemos. Em 2 Coríntios, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Mais uma vez mostrando que toda a maldade humana, matando a Jesus Cristo, foi para que o propósito de Deus se cumprisse. Mas talvez você pense, pastor, então Deus criou o mal? Óbvio que não. Deus não criou o mal, de forma alguma. O que Deus faz em algumas circunstâncias é, com vistas ao seu propósito, agravar a maldade que já está no coração do ser humano. Foi isso que ele fez com o faraó, foi isso que ele fez com esses homens obstinados, terríveis. E uma das maiores punições que Deus dá para o ser humano, sabe qual é? Paulo diz em Romanos que uma das maiores punições que Deus dá para o homem é quando ele entrega o homem à sua própria vontade. Sim, muitos pensam que, olha, estamos alcançando liberdade quando nós conquistamos os nossos direitos. Muitas vezes, quando esses direitos vão contra a palavra do Senhor. A Escritura diz que não é liberdade, mas é Deus punindo. Você percebeu que as nossas orações, por exemplo, uma das mais difíceis, eu sempre digo uma das mais difíceis, é aquela uma: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Meu irmão, puxa, essa daí dá para entender porque Jesus suou gotas de sangue. Porque muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade. Por mais que nós saibamos que em Romanos Paulo diz assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós teimamos em fazer aquilo que nós achamos que é correto. E quando nós estamos em dúvida, será que é, será que não é? Meu irmão, ou coisa difícil dizer, Senhor, faz a tua vontade, não a minha. É interessante que quando Deus quer julgar o homem, sabe o que ele faz? Ele retira suas influências restritivas. Ou seja, ele deixa o homem fazer a sua própria vontade. Você pode só voltar algumas páginas comigo? Romanos capítulo 1, aí no mesmo livro. Para você ver como que Deus pune o ser humano, quando ele deixa o ser humano fazer a sua própria vontade. Romanos 1, 24. Olha a forma de Deus punir o ser humano com a maldade do próprio coração do ser humano. Romanos 1, 24. Primeiro lá no versículo 18 ele vai dizer, a ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e perversão. Mas olha no versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Olha o verbo, né? Entregou. Vocês querem viver longe de mim, longe da minha vontade? Vocês querem viver ao seu bel prazer? Então eu vou fazer o seguinte, não vou mandar um raio na cabeça de vocês, não vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês viver do jeito que vocês acham melhor. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio corpo, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus, de novo, olha, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Você consegue perceber que uma das maneiras de Deus punir o ser humano não é matando, mas sim deixando ele viver. Só de que maneira? Longe daquilo que é o propósito de Deus. É assim que Deus faz para punir o ser humano. Deixa ele viver do jeito que ele acha melhor. Então quando nós vemos a comunidade LGBT conquistando seus objetivos, por exemplo, casamento homoafetivo agora foi sancionado e agora é lei, por isso tem que casar, pode casar quem quiser. Eles dizem que isso é conquista, mas a Escritura diz que não. A Bíblia diz que isso é punição e não conquista. Quando nós vemos países liberando o uso das drogas, eles pensam, isso aqui é liberdade, não é prisão. É Deus apenas deixando o povo viver do jeito que eles acham melhor. Deus, na verdade, está punindo a eles. Quando nós vemos a Suprema Corte acovardada e corrupta, querendo aprovar o aborto, onde mães matam o seu próprio filho. As mulheres dizem assim, isso é conquista. Nosso corpo, nossas regras. Mas calma aí. Se é seu corpo, suas regras? E se o feto que você está grávida de 3 meses é uma mulher? O corpo dela, regras dela. Eles pensam que isso é conquista, mas não é, meu irmão e minha irmã. Isso é punição de Deus. Mas é uma outra maneira que Deus efetua o endurecimento do coração das pessoas, como ele fez com o faraó, sabe como? Pela demonstração da sua misericórdia. Calma aí, pastor. Deus endurece o coração do povo, demonstrando a sua misericórdia, sim.
que era algo que mais enfurecia aqueles religiosos fariseus, de que quando Jesus Cristo exercia misericórdia com a prostituta, com o publicano, com o pecador, é uma forma de Deus endurecer o coração do ser humano. Agora, quando eu e você, meu irmão, entendemos a graça de Deus, esses porquês da nossa mente vão sumindo. E para encerrar, segundo princípio, são coisas que aparentemente parecem difíceis de unir. A soberania do Senhor e a responsabilidade humana. Como unir esses fatos? Porque uma coisa é fato, meu irmão. Deus, mesmo sendo soberano e decidindo todas as coisas através de seus decretos, Ele não anula a minha e a sua responsabilidade pelos nossos erros. Pode ter certeza. Os nossos erros não adianta dizer, não, Deus já sabia que eu ia errar. Não, você errou por culpa sua. Por culpa sua. E é isso que a Escritura vem dizer para mim e para você. Agora, antes da gente tentar entender essas coisas, é necessário, em primeiro lugar, nós nos colocarmos em nosso lugar. Como assim? Antes de você querer exigir algumas explicações de Deus, porque nós somos assim, queremos saber o porquê de tudo. Mas por que, Senhor? Por que uns são salvos e outros não? Por que o Senhor escolheu esses e não aqueles? Quase que colocamos Deus na parede. Eu já vi pastor dizendo, põe Deus na parede. Eu falei, Jesus, você não tem temor nenhum, meu Deus do céu. Tem noção do que ele está falando? Como assim, põe Deus na parede? Lembra? Tinha um pastor que está preso. Tinha um pastor que expulsava o demônio na cadeia. E era legal, né? Ele pegava a Bíblia, dava tiro com a Bíblia, pá, 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 tum, tá, tá. O povo caía, coisa louca. Ele dava ordem pro arcanjo Miguel. Maravilha. O demônio vinha bater nele. Miguel, torce a mão dele para trás. Miguel, joelho. Puxa, que teatro, hein? As pessoas acham que é assim. Acho que Deus deve explicações a nós. Muito pior. Alguns acham que Deus tem que nos obedecer. É mentira. Primeiro eu e você devemos enxergar quem somos, para depois então você pensar em questionar Deus. No Salmo 8, o salmista ele começa a olhar para os céus, engrandecer a Deus, a majestade de Deus, e depois no versículo 4 ele diz assim: quem é o homem para que dele te lembres? Olha que interessante. Ele começa a orar, ele olha para o céu, olha para as grandezas de Deus, e depois de contemplar tudo que Deus fez, ele diz: quem sou eu? Quem é o homem para que deles te lembre? Lembra que Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Essa atitude que nós devemos ter para com Deus, antes de querer questionar a Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, a Escritura diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o coração se apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, antes de querer ficar questionando a Deus o porquê das coisas, a Escritura diz assim: lembra onde Deus está e lembra onde você está. Lembra como começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu. Ele está lá e nós estamos aqui. Por que é importante eu e você teremos a noção de quem somos e de quem Deus é? Porque no versículo 20, nós vemos Paulo dizendo assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Não é assim que nós fazemos? Por quê? Por que Deus assim? Eu preferi de outro jeito. Eu preferi que fosse de outra forma. Aqui é interessante quando Paulo diz, não, olha, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? A palavra fez aqui, né, formou, é a palavrinha no grego plasto, da onde vem a nossa palavra plástico. É essa a ilustração que Paulo está dando. Nós somos barro, nós somos plástico que Deus forma, que Deus molda. E quem é o barro, quem é o plástico para discutir com aquele que o faz? Nós não somos nada, somos apenas uma coisa formada. E ele deixa bem claro depois, olha, Deus faz o que Ele quer, meu irmão, isso é soberania. É isso que Ele diz no verso 21, não tem o oleiro direito sobre a massa? Mas calma aí, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Não é assim que funciona. Olha, lá em casa a gente sempre conversa, né? Eu, meus filhos, eles perguntam, eu tiro dúvida, dão opinião, eu deixo de dar opinião. Só que tem algumas coisas que eu não deixo. Esses dias um deles estava me questionando assim, pai, mas por quê? Eu disse, porque eu quero. Não, mas não tem outro motivo? Eu falei, não, só porque é isso, porque eu quero, porque eu que mando aqui. Deus muitas vezes faz assim com a gente.
E a gente quer o tempo todo ficar questionando a Deus, saber o porquê das coisas. Aquilo que Deus revela, meu irmão, como diz Deuteronômio 29, está na Escritura. Mas tem coisas que não cabe a eu e você saber, tem coisas que eu e você não entenderemos por completo. A soberania de Deus, a maldade humana, por que Deus escolhe uns e não outros. Tem coisas que eu e você temos aqui nos prostrar diante de Deus com reverência e dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. É por isso que Paulo cita a Escritura para aqueles homens entenderem: olha, o que eu estou dizendo não é o que eu acho, mas é aquilo que Deus acha. Lembra semana passada quando eu disse que Paulo cita a Escritura dizendo, Deus diz assim: olha, amei a Jacó e porém me aborreci de Esaú. E logo depois ele diz assim: que diremos? Pois a injustiça da parte de Deus, não é assim que o ser humano faz? Por que salva uns e não salva outros? Por que ama Jacó e aborrece Esaú? Paulo diz: não há injustiça. Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, simplesmente isso. Para encerrar, Isaías 45, tem ali Isaías 45, verso 9. Olha o que diz a Escritura: ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de caco de barro entre outros cacos. Paulo diz que primeiro a gente parece barro, né? Aqui Isaías já dá uma apertadinha a mais, é caco de barro, não é só barro não. É isso que nós somos. E uma outra passagem da Escritura diz que nós somos vermes. Já vai acabando com a nossa arrogância, já facinho, né? Esse nariz empinado que às vezes a gente tem. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: porque geras? E à mulher: porque dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Meu irmão, diante de coisas que nós não entendemos, o que nos resta é saber que Deus, em sua soberania, faz tudo de forma perfeita, ainda que eu e você não venhamos a entender. Paulo aqui, quando ele diz: olha, Deus escolhe uns e não escolhe outros, é claro, ele não está dizendo de forma alguma que Deus faz deliberadamente alguns para condenar ao inferno. Não é isso. Nós devemos lembrar sempre que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Agora, alguns se apegam à ideia de que Deus deliberadamente criou alguns para irem para o inferno. Isso é mentira. Deus, sim, determina todas as coisas, mas Ele não fez o homem com o objetivo de ser condenado. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. O que Paulo está dizendo aqui é que a parte caída do ser humano, aqueles que pecaram juntamente com Adão, é desses que Deus está dizendo. Esses são os vasos de desonra, ou seja, toda a humanidade. Porque você lembra? A semana passada, o retrasado disse isso. O salário do pecado é a morte. Ou seja, por conta do pecado de Adão, a Escritura diz em Romanos 5 que todos nós pecamos. Portanto, é justo que todos nós venhamos a ser condenados. Romanos 5:2, a palavra do Senhor diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É exatamente assim que acontece. Adão era o representante da nação e Adão pecou. E por conta disso, toda a nação, toda a humanidade paga o preço do erro do nosso pai, Adão. E é isso que a Escritura vem afirmar a mim e a você. Agora, o que é graça? Graça é Deus, ao invés de justamente condenar a todos, sabe o que Ele faz? Mesmo assim, Ele escolhe alguns para a salvação. Mediante a graça, mediante a morte de seu Filho amado. É por isso que não tem como o cristão ficar orgulhoso, meu irmão. Você não pode bater no peito dizendo: eu conquistei minha salvação. Essa conquistou de que jeito? Me explica. Com suas bondades. Pastor, cesta básica, eu dou todo mês para asilo. É assim? Eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, é assim? Não é esse o padrão do Senhor. Olha o que a Escritura diz: que as nossas obras são como trapos de imundícia. Absorvente seria a palavra mais contemporânea. Lembra, antigamente não havia absorvente, always, obey, essas coisas por aí vai? As mulheres então cortavam tirinhas de pano e colocavam para tampar o sangramento. A Escritura diz que as nossas obras são como absorvente usado. É por isso que o ser humano não pode conquistar a salvação com base naquilo que ele faz. É por isso que Paulo diz em Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Se você acha: pastor, eu acho é injusto isso aí que a Bíblia diz.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Um peca e todos pagam o preço, é isso que a Escritura diz. Mas em contrapartida, em Romanos 5,19, Paulo vai dizer assim: porque como pela desobediência de um só, ou seja, Adão, porque pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É injusto todos nós sermos condenados por conta do pecado de Adão? Não, não é. Ele era o representante da nação. Então também é injusto nós sermos salvos pela obediência do Senhor Jesus Cristo. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Como a Escritura diz, o justo, justo, justo mesmo, Deus teria que condenar a todos, sem exceção. Quando ele salva aquele ladrão na cruz, é apenas para mostrar, olha, o ideal, o justo seria morrer os dois. Mas eu, em minha misericórdia, ainda salvo alguns. E é por isso que eu e você, meu irmão, não temos como ficar orgulhosos diante da graça recebida. A própria palavra já diz, né? Graça, favor e merecido. É assim que nós devemos andar. É assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos dizer, como Paulo diz, sou o que sou pela graça de Deus. É por isso que é abominável aquelas pessoas que dizem, olha, você precisa conquistar a sua salvação. Daí você conquista, daí você peca, você perde. Daí você trabalha de novo, você conquista outra vez. Depois você dá uma escorregada, perde de novo. Se Jesus Cristo volta um dia que você perdeu, você está lascado, hein? Está lascado. Ninguém merece a misericórdia de Deus. Eu e você não temos direito algum de reivindicar nada, porque o que a Escritura diz é que todos nós andávamos desgarrados. Ou seja, Deus é soberano, soberano. Isso você tem que acreditar. Eu até indico você a ler um bom livro chamado Deus é Soberano, de A.W. Pink, que maravilhoso, ele explica de uma forma bem clara. Mas a soberania de Deus também não isenta a culpa dos nossos pecados. Ou seja, quando nós somos punidos pelos nossos erros, isso é justo. Mas a salvação que nos alcança é pela graça e pela misericórdia de Deus. Você pode pensar assim, pastor, mas saber que é Deus que escolhe, que é Deus que salva, isso não diminui o fervor espiritual, por exemplo, do evangelismo. Para que evangelizar se é Deus que escolhe? Concorda comigo? É Ele que faz. Isso não nos desestimula, muito pelo contrário. Isso, na verdade, faz a gente ficar cada dia mais estimulado. Sabe por quê? Se não fosse Deus que escolhesse, nós pregaríamos o evangelho à toa, tendo certeza da derrota. Agora, como nós temos a certeza de que Deus chama aquele que Ele escolheu, aqueles que Ele escolheu, o que nós temos que fazer é evangelizar, levar a palavra de Deus de todas as formas possíveis, seja no serviço, seja WhatsApp, Facebook, YouTube, não importa. Nós temos que levar a palavra de Deus de todas as formas possíveis e saber que Deus, de fato, em sua soberania, vai escolher aqueles que são seus. Porque é isso que diz a palavra do Senhor. Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos, assim como nós. Amém, meus irmãos?